Qual a principal dificuldade do brasileiro na hora de controlar o orçamento? Alternativa A, falta de disciplina. Alternativa B, orçamento apertado. Ou alternativa C, falta de conhecimento. Vai pensando aí, no final do programa você confere a resposta. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. E aí, como vocês estão? Tudo bem? E aí, como está ainda a saúde do seu bolso? As finanças estão melhorando? É para isso que estamos aqui, para ajudá-lo a crescer com a sua vida financeira. E os nossos conselhos vão alcançar a todos, por isso, fiquem ao nosso lado. A propósito, hoje nós vamos responder dúvidas de vocês, aquelas perguntas que chegaram pelas redes sociais. Nós também gravamos aí algumas perguntas que vieram das ruas e quem sabe algumas dessas perguntas não sejam também as suas perguntas aí. Portanto, fique atento que temos muita informação legal para trazer para você hoje. E se você quiser perguntar também, como você pode fazer isso? Interaja conosco nas redes sociais. Acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Você pode também interagir conosco no facebook.com/saldoextra e saber das nossas notícias no Instagram, @saldoextra, e no Twitter, @saldoextra. Queremos ouvi-lo. Além de mandar aí as suas perguntas, compartilhe também a sua experiência. O que deu certo na sua vida que você gostaria que a gente contasse aqui? Será um prazer contar um pouquinho daquilo que está acontecendo com vocês aí. Nós vamos hoje responder perguntas, como eu mencionei, que vieram das redes sociais, mas também recebemos aqui muitos abraços e agradecimentos e eu vou aqui mencionar alguns deles, representando a todos que estão falando conosco. O João Paulo Campos disse assim: olá amigos do Saldo Extra, seus programas são bastante esclarecedores e nos ajudam a ter uma vida financeira equilibrada. O João de Oliveira: o programa Saldo Extra está muito bom, parabéns. O Daniel Alves: muito obrigado pelos conselhos e parabéns pelo programa, tenho aprendido muito. Excelente programa, disse o Eugênio Mário, e completou: que Deus continue abençoando em todas as áreas, todos os que fazem a Novo Tempo. A Lucineide disse assim: ótimo programa, que Deus continue abençoando grandemente a Rede Novo Tempo. A Mísia Pereira Cavalcante mandou a seguinte mensagem: assisti o programa Saldo Extra e gostei muito. Eu estava precisando ouvir o que ouvi. Vou ficar adepta de carteirinha. Que o Senhor continue abençoando esse programa para orientar os seus servos a administrarem melhor suas finanças. Obrigado aqui a Mísia, a todos que mandaram aí os seus abraços e agradecimentos. Não dá aqui para ler todas as mensagens, mas estas representam todos aqueles que falaram conosco. Obrigado de coração. Este é o nosso grande incentivo para seguir aqui na nossa jornada, ajudando a você cuidar bem do seu salário, da sua renda, das suas finanças pessoais. E então, vamos responder as perguntas de hoje? Vamos agora ver algumas perguntas que vieram das ruas. Acompanhe este vídeo comigo. Oi, meu nome é Simone, eu gostaria de viajar mais com os meus filhos e queria saber como que eu faço para não pesar no orçamento. Legal, Simone, viajar realmente é muito bacana e viajar com os filhos se torna ainda mais prazeroso. A palavra-chave para quem quer viajar é planejamento. Você precisa primeiro saber para onde você vai, se você vai de carro, se vai de avião, se vai de ônibus, aonde você vai se hospedar. Procure se informar das atrações que tem na região onde você vai ficar, o preço dos ingressos, o custo também da alimentação e você deve mensurar tudo. Considere pelo valor de hoje. Muito bem, você vai chegar ao montante que você vai precisar para fazer essa viagem com a sua família. E agora você vai fazer um planejamento. Quanto que você já tem para realizar essa viagem? E se você não tem o suficiente para pagar ela à vista, faça então uma reserva. Planeje essa viagem para o futuro e antes disso faça uma reserva financeira. Vá colocando um pouquinho aí das suas economias, vá acrescentando aí as suas economias para quando chegar o momento de comprar as passagens, de pagar a hospedagem, você já tem o dinheiro em caixa. E quando chegar lá, não dependa de cartão de crédito, não dependa de pagar as coisas com cheque pré-datado, para que quando você voltar da viagem, você volte feliz, animado, sem ter contas para pagar. Portanto, a palavra-chave para quem quer viajar é planejamento. E vale aí mais um conselho: evite as viagens internacionais, que estão muito caras. Existe muita coisa legal aqui no Brasil
e nós podemos aproveitar ainda mais do nosso país, desse país tão querido, que tem tanta coisa bacana para a gente. Mas tem uma outra pergunta que vem das ruas. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Josiane, tenho 22 anos. Qual a melhor opção, ter um só cartão para concentrar ou ter outros cartões para dividir o orçamento? Bom, certamente essa jovem está mencionando aí cartões de crédito. Eu vou recomendar a você a ter apenas um cartão. Por quê? Por dois motivos. O primeiro deles é que você vai ter mais despesas aí pagando a mensalidade do cartão. E o segundo motivo é porque você vai centralizar todo o seu controle em uma única fatura. O cartão de crédito é sim uma ótima ferramenta para você organizar as suas finanças. Agora é muito importante, eu vou dizer para esta jovem e para todos, de que deve ser pago a fatura do cartão de crédito em um único pagamento. O parcelamento, consequentemente pagando juros, é um suicídio financeiro, porque a taxa de juros é muito elevada. Use o seu cartão para você organizar aí as suas contas, programe a data de vencimento do cartão para quando está saindo o seu salário e assim você vai poder conferir antecipadamente as suas despesas, acompanhar e, como eu disse, você vai organizar as suas contas e certamente vai ter um controle mais apurado. Use um cartão só, é a minha dica para vocês. Agora, nós temos aqui algumas perguntas que vieram também pelos internautas. Deixa eu mencionar aqui a primeira delas. Veio da Denise Souza. A pergunta da Denise é: tenho uma vida totalmente sem regras e planejamento. Não sei por onde começar. Gostaria de poder contar com seus conselhos e dicas. Já fui da igreja adventista, me afastei ainda na adolescência, mas quero retomar e levar comigo meus filhos e esposa. Gostaria de contar com a ajuda de vocês. O que eu faço? Primeiramente, eu quero dizer a Denise que é uma alegria saber que você está aí voltando a ter o seu relacionamento com Deus, voltando para a igreja e principalmente levando os seus filhos. Nada melhor do que estar na igreja com a nossa família. Ali recebemos orientações não apenas para a nossa vida espiritual, mas também para o relacionamento com os nossos queridos. Esse é o desejo para a nossa família, o nosso bem-estar. E esse bem-estar, Denise, envolve também o cuidado das finanças. A primeira dica que eu vou dar para você é assistir o Saldo Extra cada semana. Você não vai conseguir saber tudo de educação financeira, então um pouquinho de cada vez vai lhe fazer muito bem. Outra dica, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra e assista alguns programas que servirão de base para você ter a sua vida financeira equilibrada. A dica que eu quero lhe dar é o seguinte: conheça em primeiro lugar o que falamos sobre orçamento, sobre planejamento e sobre o envolvimento da família. Esses programas lhe darão a base para que você possa controlar as suas finanças pessoais. E se você colocar esses princípios como uma base para a sua vida, você vai construir sim uma vida financeira estável. Existem dicas importantes: orçamento, planejamento, controle de gastos. E eu vou acrescentar algo mais para você que está começando. Ao fazer o seu orçamento, lembre-se, você não deve gastar tudo aquilo que você ganha. Deve sobrar um pouco. Outra coisa, não gaste antes de receber. Evite os crediários. E a terceira dica, aquela sobrinha do seu orçamento, faça uma reserva para cobrir os seus imprevistos e para que você possa realizar também os seus sonhos. Vamos a mais uma pergunta que veio aqui pela internet. Foi a Jennifer Castro que está perguntando o seguinte: tenho que separar os 10% do meu salário pro labore ou o lucro da minha empresa? Se for da empresa, como fazer? Eu estou aqui entendendo que ela está perguntando a respeito do dízimo, se ela deve dizimar da retirada pro labore que ela faz ali do faturamento da sua empresa, da renda da sua empresa, ou se ela deve dizimar do resultado positivo da sua empresa. Muito bem, Jennifer, fico feliz por este assunto, porque fidelidade a Deus é fundamental na nossa vida financeira. Eu vou lhe dizer que você deve dizimar aquilo que você retira para a sua vida pessoal, da sua, como você disse aí, retirada pro labore. É isso que você está levando para casa, para o seu sustento, para o sustento da sua família. Isto aí você vai dizimar. Agora, se você quer realmente ter uma vida próspera também na sua empresa, eu recomendo que, se a sua empresa ela deu resultado positivo, considerando aí a depreciação dos equipamentos, as provisões para impostos,
para devedores duvidosos. Depois que você contabilizou tudo, fez as devidas provisões, você teve um resultado positivo, e esse resultado positivo vai ser incorporado ao patrimônio da sua empresa, eu recomendo que você dizime também. Não vai diminuir aí a lucratividade da sua empresa, vai ser uma redução, eu diria que até pequena. E os outros 90% você incorpora ao patrimônio, você pode fazer investimentos, você pode ampliar a sua empresa, o seu patrimônio vai crescendo e sempre dizimado. Se um dia a sua empresa tiver 10, 20 vezes maior do que era no início, você vai ter a tranquilidade de dizer, tudo que eu acrescentei à minha empresa foi dizimado. Está tudo já dizimado. Se um dia você vender, saiba que você não terá que devolver nenhum dízimo, porque tudo aquilo que você construiu foi sim com a fidelidade ao Senhor. A propósito, não deixe também, Jennifer, de fazer um plano financeiro, dedicar aí parte das suas ofertas para promover a causa de Deus e também para ajudar o seu próximo. Generosidade faz muito bem. O maior beneficiado não é quem recebe, mas é aquele que dá. Essa também é a recomendação bíblica. Nós temos agora mais perguntas que vieram pelas ruas. Vamos acompanhar mais este vídeo. Oi, Antônio. Meu nome é Ivaí e eu gostaria de saber quanto que eu posso comprometer do meu salário com as despesas fixas. Olha, Ivaí, essa pergunta é muito interessante. Eu quero lhe dizer que não existe uma regra básica. Quanto que eu devo comprometer para pagar o aluguel, para pagar o condomínio, a conta de luz, a conta de água? O que eu recomendo para você é o seguinte, escreva todas as suas despesas imprescindíveis, aquelas que você tem que pagar. Você vai determinar o montante. Depois você vai passar para aquelas despesas que podem, quem sabe, não ser realizadas em um outro mês. Vou citar um exemplo apenas, compra de vestuário. E você então pode colocar até aquelas despesas que não fazem nenhuma diferença se elas deixarem de acontecer, como, por exemplo, sair para passear, comer fora, etc. Depois que você determinar o montante dessas despesas, você deve comparar com aquilo que você ganha e você deve deixar uma sobra que você vai destinar à sua reserva. Esta reserva será fundamental para você cobrir imprevistos, para fazer frente ao planejamento, como eu disse aqui agora há pouco, e para você realizar os seus sonhos e, vamos dizer assim, aumentar o seu patrimônio. Investimento para o futuro, que é importante para todos nós. O fundamental aqui é que você não gaste tudo que você recebe. Se você vai estar gastando 50%, 60%, 70% das despesas fixas, não vai fazer diferença, desde que esteja sobrando. Você não esteja gastando tudo aquilo que você está recebendo. Nós temos agora mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Daniele, eu tenho uma filha e gostaria de saber a respeito de gasto. Ela é adolescente e eu gostaria de saber se é certo dar mesada ou não. Olha, eu quero dizer a esta mãe de que nós devemos sim dar mesada aos nossos filhos. Já falamos aqui em outros programas, inclusive aqui com alguns especialistas, que a mesada ela serve inclusive como uma ferramenta de educação financeira. Porque quando o filho recebe uma mesada, ele já começa ali a manusear com o dinheiro, ele vai se familiarizando com a vida financeira, pagando algumas contas, e você deve dar para ele também algumas responsabilidades com aquela mesada. Por exemplo, o lanche da escola, você vai utilizar a sua mesada. Você vai sair com seus amigos, você vai utilizar a mesada. Quando for fazer compras com os pais no mercado, e você quer alguma coisa, utilize a sua mesada. Para que ele saiba que se ele gastar tudo de uma vez, ele não vai ter mais até que venha o próximo mês e a próxima mesada. Isso vai ajudar o adolescente ou a criança a desenvolver a arte de ficar dentro dos limites. É muito importante que isso aconteça. E um detalhe que eu vou dizer a mais a você que é cristão. Dê ao seu filho também aquele chamado envelope de dízimo, para que ele possa dar a sua oferta e devolver o seu dízimo proporcional à sua renda, que é a sua mesada. Ele deve, desde cedo, começar a se relacionar com Deus. Mesada realmente é muito importante e nós devemos aconselhar os nossos filhos a usá-las com propriedade. Um bom exercício na educação financeira. Coloque isso em prática. Temos perguntas aqui que vieram dos internautas e vamos a mais uma delas. O Aurélio Calo Rava mandou a seguinte pergunta. Gosto muito do programa e quero conselhos para ajudar na minha vida. Estou muito endividado
e toda vez que tento me livrar das dívidas, me torno mais devedor. As pessoas não param de me incomodar. Por favor, preciso do vosso conselho. Ele mora na Angola. Obrigado, Aurélio. O conselho que eu vou dar para Aurélio, ele vai alcançar a todas as pessoas que, quem sabe, estão endividadas. E muitas delas preocupadas, dizendo que não conseguem sair das dívidas. A primeira coisa que eu quero dizer, que independente do tamanho da sua dívida, é possível sim que ela seja quitada. O que pode demorar é o tempo para que essas dívidas sejam saldadas, mas existe solução para o seu caso. Em primeiro lugar, você deve fazer uma reavaliação total na sua vida, no seu padrão de vida. Você deve olhar onde você está gastando o seu salário e você vai cortar tudo aquilo que é dispensável, vamos dizer assim. Você vai gastar o seu salário somente com aquilo que é imprescindível. E mesmo assim, essas despesas podem ser reavaliadas. Vamos imaginar que você esteja aí pagando aluguel. Pense em ir para uma casa que tenha um aluguel mais barato, que more mais perto da escola dos seus filhos, mais perto do seu trabalho. Quem sabe que você possa utilizar aí uma bicicleta, ir a pé, utilizar o transporte público. Se você tem carro, venda o seu carro. É possível sim viver sem automóvel durante um tempo. Reavalie aquelas despesas que são imprescindíveis, reduzindo o custo ao mínimo possível. E aquelas que são imprescindíveis, corte todas elas. E viva sim com sacrifício. Mas esse sacrifício vai trazer benefícios, porque o que sobrar aí entre o que você ganha, depois que você pagar essas despesas imprescindíveis e reavaliadas, você vai utilizar para começar a quitar as suas dívidas. E comece por aquelas que têm o juro maior, o do cartão de crédito, o do cheque especial. Essas você deve quitar primeiro. E claro, ao quitar as suas dívidas, essas que têm juros maiores ou as que têm juros menores, você deve negociar. E se for possível, troque uma dívida que tem um juro alto, por exemplo, a do cartão de crédito ou a do cheque especial, pelo financiamento aí que você pode conseguir no banco com crédito pessoal, para citar um exemplo, onde tem uma taxa de juro menor. Não deixe de negociar com o gerente do seu banco. Portanto, humildade e sacrifício será fundamental para que você se livre das dívidas. Quer saber mais? Acesse o nosso blog e procure pelos programas que tratam deste assunto. Temos mais perguntas que vieram aqui pela internet. Agora, a Renata de Freitas, ela diz o seguinte: não saímos para lugar nenhum que não seja a igreja. Vou apenas para o trabalho e escola. Não arrumo cabelo, compro roupas ou outras vaidades. E mesmo assim não sobra nada de dinheiro para alguma emergência. Me ajude, por favor. Já faço planilha, mas minha situação não muda. Desde já, obrigada. Eu imagino que o salário da Renata não deva ser muito grande, pode ser que ela tenha uma família grande, não temos aqui os detalhes, mas eu quero dizer o seguinte: se você está se privando de algumas coisas que você poderia fazer, como ir ao salão e fazer outras coisas para não se endividar, você está no caminho certo. Viver com privação e viver de forma humilde não é uma coisa indigna. Indigna seria ter uma vida com dívidas. Portanto, se você não está conseguindo ir além daquilo que você pode e fazer aquilo que você gostaria, continue firme aí para não se endividar. Agora, Letícia, sempre existe oportunidade para crescer na vida profissional. Procure, quem sabe, desenvolver as suas habilidades, procure, quem sabe, uma outra atividade, mesmo que seja uma atividade temporária, quem sabe num feriado, no final de semana, alguma coisa que possa não lhe trazer cansaço, mas que lhe traga aí uma renda adicional, para que você possa investir um pouco mais e realizar alguns dos seus desejos. Eu não tenho aqui uma fórmula mágica que vai ajudar você a aumentar a sua renda, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: faça a sua parte e peça a bênção de Deus, porque Ele vai lhe ajudar. Se esta é a sua situação também, eu quero lhe dizer o seguinte: ao você organizar o seu orçamento, retire uma parte para investir na sua vida profissional. Desenvolver as suas habilidades, estudar, fazer um curso de línguas. Talvez essa jovem que mandou a sua pergunta, Renata, ela não tenha condições de fazer isso hoje. Mas se você tem, invista um pouquinho daquilo que você ganha na sua carreira, para que no futuro você possa aumentar a sua renda. Vamos acompanhar agora mais uma pergunta através do vídeo aí que veio das ruas.
Eu sou Romilda, tenho 33 anos, sou mãe da Larissa e da Letícia e eu queria saber se vale a pena fazer poupanças, quais alternativas que eu tenho para o futuro delas. Olha, eu quero dar os parabéns a esta mãe, já está preocupada aí com o futuro das suas filhas. Eu recomendo você sim a fazer uma reserva. Você não precisa nem colocar em nome das suas filhas, mas faça uma poupança pensando no futuro delas. Um dia elas vão entrar na faculdade, pode ser que seja uma faculdade particular e mesmo que seja uma faculdade pública, existem livros, cursos, estudar língua e tudo isso é muito caro. Se você começar a organizar aí as suas finanças desde cedo, quando chegar esta fase da vida de suas filhas, onde as despesas estão maiores, você estará preparada para enfrentar esta fase e sem prejudicar as suas finanças pessoais. Agora, não vá fazer uma economia e começar a fazer financiamentos, começar a comprar a prazo, porque você vai pagar juros, vai comprar mais caro e uma coisa não vai compensar. Tenha uma vida sóbria, pague todas as suas contas à vista e aí, sobrando um recurso no seu salário, faça sim uma poupança para as suas filhas. E pode ter certeza, mãe, que no futuro elas vão lhe agradecer e muito. Temos mais perguntas que vieram aqui pela internet. Agora é a pergunta da Tainara Bittencourt. Ela diz o seguinte: tenho dívidas que juntas podem somar 30 mil reais. Devemos para outros bancos, estou desempregada e meu marido não tem salário fixo, ele é carpinteiro. Eu tinha um salão de beleza e foi aí que adquirimos quase 90% das dívidas. Pagamos aluguel e ainda temos 2 crianças em casa. Preciso de orientação. Que Deus abençoe vocês. A orientação que eu vou dar aqui para a Tainara, primeiro, que ela não entre em desespero. A ansiedade, quem sabe a depressão que vem por conta das dívidas, elas fazem que nós minemos as nossas forças para reagir, para fazer um plano, para buscar conselho. Por isso eu quero dizer, não fique ansiosa. Eu já disse aqui anteriormente que tem solução para todos os casos. Você está passando por um período de transição que tem solução sim. O que eu recomendo a você é que continue procurando emprego. Se você tem essa possibilidade, porque você tem crianças em casa, de conseguir um trabalho para ajudar o seu marido. E claro, façam o dever de casa no que diz respeito às despesas. Economizem em tudo que for possível e peçam a bênção de Deus. Orem ao Senhor, sejam fiéis a Deus e Deus vai abrir as portas. A Bíblia tem muitas promessas para nós. E ela nos diz que nós podemos sim viver felizes nessa terra, a despeito das lutas. A Bíblia nos diz, por exemplo, que o justo jamais vai mendigar o pão. Isso quer dizer que Deus vai cuidar de nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos diz que como Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo, Deus cuida da gente também. Se você está passando por um período de transição, por algum erro cometido na administração aí do salão, como você citou, não quer dizer que as coisas não possam melhorar no futuro. Por isso, faça a sua parte. Faça a sua parte com dedicação, procure um trabalho e faça isso confiando em Deus. E, claro, siga-nos aqui no Saldo Extra. Continue assistindo os nossos programas para que outras dicas possam ser úteis para a sua vida também e essa situação vai passar com a bênção de Deus ao seu lado. Temos mais perguntas que vieram da internet, agora é de Sinalde Gilberto. Ele pergunta o seguinte: Sinaíde Gilberto diz o seguinte: por favor, preciso da vossa ajuda. Gostaria de informação sobre a melhor forma de investimento com maior rentabilidade e livre da mão do governo. Hoje no Brasil, com uma inflação monstruosa, não sei qual seria o melhor. Por favor, podem me ajudar? Muito obrigado. Acredito que a informação do Saldo Extra seja sobre este assunto. Será muito relevante e confiável. Olha, muitas das aplicações que nós fazemos são com títulos do governo. Eu não acredito que o nosso governo vai falir. Nós temos um país sólido, nós temos um sistema bancário que está muito bem construído, nós temos um mundo corporativo com muitas empresas bem estabelecidas e mesmo que o Brasil esteja passando por um momento de instabilidade, eu não acredito que haverá uma falência do nosso governo. Quando você aplica em banco, em fundos de renda fixa, você está sim investindo em títulos de governo, mas eu considero hoje o investimento mais seguro. Eu recomendo a você
Sinaíde, a investir no Tesouro Direto. Por quê? Você vai ter uma rentabilidade maior, você não vai pagar taxas administrativas de aplicar os seus recursos lá no banco e assim você vai conseguir uma rentabilidade que lhe seja segura. Renda fixa, pós-fixada é a recomendação que eu deixo para você. E que Deus lhe abençoe a fazer os seus investimentos. E por falar em investimentos, nós falamos aqui muito deste assunto, eu quero ler com vocês hoje o verso que encontramos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, os versos 17 a 19. Prestem atenção neste assunto, porque ele nos deixa um conselho importante no que diz respeito às finanças. Diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Que palavras importantes! Quando o apóstolo diz assim, acumulem para si mesmos tesouros, ele está se referindo às boas obras, à generosidade, a nós repartirmos aquilo que nós temos. Veja o que ele diz, não sermos orgulhosos e nem depositarmos a nossa esperança na instabilidade da riqueza. O dinheiro é útil, ele vai nos ajudar, mas ele é passageiro. Portanto, coloque o dinheiro certo na sua escala de valores e siga o conselho do apóstolo. Pratique as boas obras, ajude ao próximo, tenha uma vida de generosidade. Faça isso, meu amigo, e a bênção do Senhor estará ao seu lado. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Qual a principal dificuldade do brasileiro na hora de controlar o orçamento? Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Segundo pesquisa divulgada pelo SPC Brasil, mesmo entre os que sabem pelo menos um pouco sobre suas finanças, controle total ou parcial das contas, há uma parcela significativa de 28% das pessoas que não utilizam um método organizado e faz o controle financeiro apenas de cabeça. O Quiz do Saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!